Olá, eu me chamo Ana Rita. É um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha história com vocês. E vamos lá, falar um pouco da minha trajetória. É uma trajetória que eu me orgulho muito e que vou ficar mais orgulhosa ainda se ela inspirar outras pessoas que vieram de lugares semelhantes aos lugares dos quais eu vim. Eu estudei a minha vida toda em colégio público, fiz o meu ensino fundamental num colégio municipal de Sapucaia do Sul. Depois eu fiz o meu ensino médio num colégio estadual de Sapucaia do Sul. O colégio municipal é o Doutor Júlio Casado, no bairro Nova Sapucaia. E o colégio estadual onde eu me formei no ensino médio é o Rubem Dario, em Sapucaia do Sul também. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa parcial para cursar um cursinho pré-vestibular e para tentar a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época, a minha irmã cursava uma universidade particular e a minha família não tinha como, na época, pagar duas universidades ao mesmo tempo para nós filhas, né? Então, ou eu conseguia a URGS para começar a estudar, ou eu esperava, né, a minha irmã se formar para então eu começar os meus estudos. E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse cursinho pré-vestibular em Porto Alegre. Eu fui bolsista, né? Eu paguei ali parcial, metade, era bem caro, então eu consegui essa oportunidade. Tem muitos cursinhos pré-vestibulares que concedem essas bolsas. Alguns, hoje em dia, né, na minha época eram poucos, mas hoje em dia tem muito cursinho pré-vestibular, pré-ENEM, popular, que é gratuito, né, que os professores fazem um trabalho voluntário. Eu já trabalhei em um desses cursinhos e os professores fazem um trabalho maravilhoso. Para quem não pode, né, pagar um cursinho pré-vestibular particular, e são cursinhos muito bons, esses populares. Enfim, eu tive então essa oportunidade, cursei, e eu sempre tive interesse de cursar algo relacionado à história, à geografia, algo nessa área. Eu sempre tive essa vontade. Eu acho que eu nasci para ser professora. Eu sou de família de professoras, né? Minha irmã é professora, minha mãe é professora, minha irmã é professora de geografia, minha mãe é professora de história. Então, eu acho que eu sempre tive essa vocação. E na época do cursinho, então, eu decidi tentar o vestibular da URGS. Naquela época, o Enem ainda não era o que ele é hoje, né? Então, o meu foco era a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu decidi, então, tentar o vestibular da URGS para geografia. E estudei o ano inteiro, estudei bastante. Eu fazia o cursinho no turno da tarde e tentei o vestibular no fim daquele ano e passei. E muita gente duvidou que eu ia passar, porque como eu sou filha da educação pública, né, da educação de base pública, eu não tinha todo aquele preparo, né, que dizem que só vem das escolas particulares. Então, muita gente duvidou. Mas eu passei. Passei bem
passei no vestibular para geografia e comecei então a cursar licenciatura em geografia na URGS. Como eu precisava trabalhar, né? Não sou de família rica, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é professora, eu precisava trabalhar. E na URGS você tem os cursos durante o turno do dia, né? O diurno. Tem o noturno também, só que como eu morava em Sapucaia, eu não podia ir lá para o campus do Vale, que era o campus onde tinha geografia na URGS, para estudar no noturno. Então eu estudava no diurno. E como eu precisava trabalhar, né? Eu não sou de família rica, precisava ajudar em casa. Eu consegui, logo no meu primeiro ano de URGS, eu consegui bolsas de iniciação científica. E as bolsas que você consegue dentro da Universidade Federal, elas são maravilhosas, porque você adentra o mundo da pesquisa científica, já começa a conhecer os professores, a conhecer as linhas de pesquisa, a aprender a pesquisar, a publicar, e você ganha, né? Você recebe uma bolsa, né? Um auxílio financeiro para isso. Não é muito, mas já ajuda você a pagar suas passagens, né? Ajuda, é uma excelente ajuda. E aí, logo no meu primeiro ano de URGS, eu comecei, então, eu adentrei, né, o mundo da pesquisa fazendo iniciação científica. E assim foi durante todo o curso. Durante os meus 4 anos e meio de geografia na URGS, licenciatura, eu fiz iniciação científica. E essa iniciação científica que eu entrei, logo no início eu tive a sorte de entrar numa área de pesquisa que eu gostei muito logo de início, que é a área dos estudos dos ambientes costeiros e marinhos, no SECO, o Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. O Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, ele é um centro de referência internacional na pesquisa dos ambientes costeiros e marinhos aqui do Brasil e do mundo. A Petrobras faz trabalhos em parceria com os pesquisadores do SECO. Eu tive muitos colegas meus que eram da Petrobras ou que depois que foram para a Petrobras ou que vieram da Petrobras. Lá dentro do SECO tem o pessoal que estuda o pré-sal. Então, é um centro de estudos realmente de referência. E lá eu entrei ainda na graduação em geografia. Lá eu entrei e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar primeiro dunas, campos de dunas, conservação, impactos socioambientais nos ecossistemas de dunas, políticas de preservação e conservação desses ecossistemas. E eu me formei em 2013, e tive a oportunidade de tentar a prova do mestrado nessa área do estudo dos campos de dunas, né, dos estudos ambientais, e passei. Passei em primeiro lugar no mestrado. Para o programa de pós-graduação em Geologia Marinha, do programa de pós-graduação em Geociências, lá da URGS. É um programa também de pós-graduação, referência internacional, nacional, muito bem conceituado. Como eu passei em primeiro lugar, eu passei com bolsa. Então, comecei a fazer o meu mestrado sendo bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é aí uma das principais agências de fomento à pesquisa do Brasil, o CNPq. E aí, gente, me formei, né, em geografia, me tornei professora e já passei, então, no mestrado para pesquisar campos de dunas pelo programa de pós-graduação em Geociências da URGS. Na mesma época, eu comecei a dar aula
logo que eu me formei e que eu passei no mestrado, eu comecei a dar aula como professora de geografia na rede estadual de Porto Alegre. Então, eu comecei a trabalhar numa escola em Porto Alegre, o Instituto Estadual Rio Branco, lá na Protásio Alves, e fiquei durante todo o meu mestrado trabalhando como professora, dando aula para o ensino fundamental e para o ensino médio de geografia durante 20 horas, e nas outras 20 horas eu trabalhava como pesquisadora do SECO, do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. 2 anos se passaram, terminei o meu mestrado, me tornei mestra em geociências e tive então a oportunidade de tentar a seleção para o doutorado nesse mesmo programa de pós-graduação da URGS, o programa de pós-graduação em geociências. E tentei o doutorado, estudei pra caramba, mesmo, né, trabalhando e dando aula, professora do fundamental e do médio na rede estadual em Porto Alegre, e passei em segundo lugar para a seleção de doutorado nesse mesmo programa, Geociências da URGS, com ênfase novamente em geologia costeira e marinha. Para o mesmo centro de estudos, o SECO, só que mudando a ênfase. Antes eu pesquisava campos de dunas, no doutorado, né, nos 4 anos seguintes do doutorado, eu pesquisei então a evolução da costa do Rio Grande do Sul, pegando a parte emersa, né, que é a parte ali que a gente enxerga, que a gente coloca as nossas cadeiras de praia, que a gente curte o verão, até a parte submersa, que a gente chama de margem continental, né, que pega a plataforma continental e o talude continental. A minha pesquisa de evolução da costa do Rio Grande do Sul, ela pegava a parte emersa e a parte submersa equivalente, correspondente à plataforma continental. Eu trabalhei, a minha tese de doutorado, ela analisou toda a evolução da nossa costa do Rio Grande do Sul nos últimos 20 mil anos, desde a última era do gelo, que teve o seu pico há cerca de 18 mil anos antes do presente, e que começou ali o degelo mais ou menos há 16 mil, 15 mil anos antes do presente, até a atualidade. Eu estudei, então, os últimos aproximadamente 20 mil anos da nossa costa do Rio Grande do Sul. Eu analisei como é que ela era há 18 mil anos atrás, como é que ela foi mudando, onde é que estava o nível do mar, como é que o nível do mar foi variando, até chegar no nível atual e na configuração geográfica atual. Durante o meu doutorado, eu tive que sair da rede estadual do Rio Grande do Sul como professora, porque como eu passei em segundo lugar e tive a oportunidade de novamente ser bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, eu tinha, né, que me dedicar muito aos estudos, à pesquisa, à ciência. Pude ir levando junto com a minha carreira de professora na rede estadual, amo ser professora. Entretanto, eu tive que, mais ou menos ali com 2 anos de doutorado, eu tive que sair porque começou a ficar muito puxado. O doutorado, ele é muito puxado, ele exige bastante. E como eu tive essa oportunidade de ser bolsista, né, eu, filha da educação pública no Brasil, eu não podia deixar essa oportunidade passar. Então eu saí da sala de aula por um tempo para me dedicar então ao meu doutorado. E foi o que eu fiz, me dediquei, e 4 anos depois, ano passado, mais precisamente em 2020, no ano da pandemia, eu defendi a minha tese de doutorado, que abordava então, né, reconstruía toda a paleopaisagem da costa do Rio Grande do Sul
durante os últimos 20 mil anos, desde a última era glacial, desde o do pico da última era glacial, né, até o presente. Então eu defendi no ano passado e me tornei doutora em uma geógrafa, porque eu sou formada também no bacharelado, eu sou professora de geografia e geógrafa, mestra em geociências. Ano passado eu me tornei, então, doutora em geociências pela URGS, com ênfase em geologia costeira e marinha. Assim que eu defendi o meu doutorado, uns 2 meses depois, mais ou menos, mandando currículo, fazendo concursos, eu fui contratada, fui chamada aqui para o município de Concórdia, no oeste de Santa Catarina, para ser professora de 2 escolas, a Escola S, que é o SESI Senai aqui de Concórdia, e o Colégio Pitágoras. São as duas instituições às quais eu sou vinculada, e eu dou aula para o ensino fundamental e para o ensino médio como professora de geografia. E voltei para a sala de aula, né, que eu havia dado um pause para terminar o meu doutorado. A minha grande paixão é a sala de aula, é ser professora da educação básica. Então, aqui eu estou novamente trabalhando, então, com educação básica, dando aula de geografia. Eu fiquei muito honrada quando me fizeram esse convite para vir aqui contar a minha história. Eu estou contando ela com imenso orgulho e com muito orgulho eu digo que eu voltei para a sala de aula como professora depois de me tornar doutora, porque eu acredito na educação. Eu acredito na educação básica. Eu acredito na educação de base. Eu acredito na minha profissão e eu acredito na sala de aula. Eu tenho muito orgulho de falar para os meus alunos sobre a minha trajetória, sobre eu ter chegado onde eu cheguei, e eu tenho mais orgulho ainda de dizer para eles que eu sou da escola pública. Eu tenho muito orgulho de falar que o meu ensino fundamental, que o meu ensino médio e que a minha graduação e a minha pós-graduação foram todos em instituições públicas. Eu sou filha da educação pública e eu acredito nela. Então, eu peço que vocês de escola pública acreditem em vocês, agarrem as oportunidades, que foi o que eu fiz. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais inteligente do que ninguém. Eu só sou uma pessoa que tive oportunidades e, mais do que isso, eu agarrei com todas as minhas forças nessas oportunidades. E graças a isso, né, graças a elas, graças a eu ter me agarrado e graças ao apoio da minha família, eu consegui estudar tudo isso que eu estudei, que eu tive o privilégio e a honra e a oportunidade e o prazer de estudar. E eu digo mesmo para vocês, façam isso. Observem as oportunidades que surgirem e agarrem ela com todas as forças e acreditem acima de tudo em vocês, que é possível sim. E o maior exemplo de que é possível é que eu consegui. Filha de caminhoneiro, de professora, de Sapucaia do Sul e filha da educação pública. É isso aí. Um grande abraço.